queria convidar todo mundo para a gente começar a fazer uma coleção de gráficos e visualizações interessantes sobre o que está acontecendo. Bem, então, assim, eu acho que a gente está muito falando, discutindo sobre tudo que está acontecendo, e eu vejo muita discussão sobre, e aí, como é que vai ser, o que vai ser do futuro, o que vai acontecer, e a minha ideia aqui é muito olhar para o outro lado, olhar para o agora mais do que para o futuro. Assim, eu acho que na hora da ideia acontecer, acho que muita coisa vai mudar de fato, outras talvez não, mas acho que é importante a gente tentar perceber como as coisas estão evoluindo, o que está acontecendo com essa pandemia. E, bem, esse ano de 2020 não está exatamente fácil, né? Assim, acho que nessas de prever o futuro, no De Volta para o Futuro, a única recomendação é não venha para 2020, que causa é esse, no qual a gente foi se meter. Eu vejo todas as transformações acontecendo, então tudo que aquilo que já estava aí, já estava presente, a gente estava meio que com medo de começar trabalho remoto e essas mudanças mais pragmáticas na nossa vida, de repente vieram como uma bomba. E dentre todas essas diferenças que a gente está vendo, essas mudanças que a gente teve no nosso dia a dia, esse meme eu achei ótimo. A gente está passando muito mais horas olhando para gráficos exponenciais. A gente está passando tanto tempo olhando para gráficos exponenciais que falar sobre a escala logarítmica virou uma coisa meio aceitável. E para quem não sabe o que é a escala logarítmica, porque eu fui alertada sobre isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco também. Então, eu acho que no meio da pandemia, o que aconteceu foi que a visualização de dados, que era outra tendência que já estava aí, a gente tem muito mais ferramenta hoje, a gente tem muito mais tanto recursos de dados disponíveis, quanto ferramentas para plotar esses dados, quanto um conhecimento visual e uma capacidade de entender isso e de comunicar usando essas imagens, que a visualização de dados virou a linguagem para a gente comunicar e para a gente falar sobre a pandemia. Então, nesse momento de ficar em casa, além de ficar alucinada com as crianças e tentar me isolar aqui e trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo e fazer pão artesanal, porque, né, afinal de contas, na pandemia a gente não consegue mais comprar pão na padaria, eu comecei a fazer essa coleção de visualizações e eu achei legal compartilhar isso de alguma maneira. Então, eu separei aqui, eu classifiquei essas visualizações em alguns grupos, eu separei vários deles, alguns eu vou falar em mais detalhes, outros não, e depois eu queria convidar todo mundo a mandar mais referências, mais exemplos, para a gente construir um banco de referências mesmo, sobre como a gente está lidando com isso. Inclusive, tentando ser interativa nessa plataforma estranha, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês de qual foi o infográfico sobre a pandemia ou gráfico que mais te marcou. Se vocês quiserem botar nos comentários, pelo menos a gente tenta se falar um pouco. Deixa eu voltar aqui, dar um ESC para ver o que pode estar acontecendo aqui. Vocês têm algum comentário, algum gráfico que vocês pensem, que marcou vocês, que vocês acham que é importante? Vamos ver se saiu alguma coisa aqui que eu não vou ter, que não está na apresentação. Não, nada, ninguém comenta. Vai, Lauro. Algum gráfico? Cri-cri, cri-cri. Estou procurando. O de furacão. O de furacão tá aqui. Ixi, de próximo ponto assim. Não, legal, beleza. Eu vou falar sobre vários deles, vocês possivelmente vão lembrar da maioria desses gráficos, vocês já devem ter visto de uma forma ou de outra. Então, deixa eu voltar aqui. Legal. Uma das coisas que eu comecei a ver quando eu comecei a colecionar meus gráficos foi como é que é a relação, né, da saúde pública com visualização de informações. E tem um exemplo... Carol, diga. Eu coloquei um ali no comentário, só para a gente não perder, para falar de alguns gráficos, né? Eu vi uns que eram várias bolinhas que se batiam, é aquele tipo de gráfico que se move, sabe? Foi pelo menos o que mais me impactou, que mostrava uma bolinha batendo na outra e como fazia uma referência de como o vírus se alastra de
forma muito rápida, né? Não sei se você chegou a ver, mas eu acho que esses que... Uma simulação. Isso, é. Eu não sei dizer qual é o nome desse gráfico, mas eu achei bem interessante. Esse eu acho que é bem uma simulação de como aconteceria a contagem entre um e outro, Isso. né? Acho que Uhum. o mais famoso é o do Washington Post. Eu vou falar sobre ele também. Tá, Ele é, legal. ele é muito legal. Eu acho que ele comunicou muito bem, né, o Sim, que sim. estava acontecendo e por que que a gente estava ficando em casa. O Átila marcou bastante. Covid nas favelas, legal. Deixa eu voltar aqui. E aí tem um exemplo que é super famoso do uso da visualização de dados para entender o que estava acontecendo numa epidemia, que vem lá de Londres, em 1854, quando rolou uma epidemia de cólera. Então, tinha um epidemiologista chamado John Snow, não esse John Snow, né? Esse John Snow. E ele foi considerado o pai da epidemiologia moderna. Naquela época, estava tendo essa epidemia de cólera e as pessoas não sabiam como a cólera era transmitida. Hoje a gente sabe que a cólera é transmitida por água contaminada com fezes, de pessoas contaminadas. E ele tinha essa hipótese, mas as pessoas achavam que era transmitida pelo ar, por outros meios. E aí, durante essa epidemia, ele teve a ideia de mapear aonde as mortes aconteceram em Londres, e aonde ficavam as bombas d'água, porque naquela época eles não tinham água em todas as casas, você pegava água potável de bombas. Eu vou até dar mais um zoom aqui. Próximo. Volta. E quando ele foi marcando as bombas, que estão aqui em amarelo, e as mortes, que são esses tracinhos aqui, ele começou a ver que tinha em volta de uma dessas bombas, aconteceu a maior parte das mortes. E mais engraçado ainda, que tinha uma cervejaria ali perto, que tinha um abastecimento próprio de água, onde ninguém morreu. E aí ele conseguiu convencer as autoridades públicas a tirarem a manivela dessa bomba, tirar essa bomba de funcionamento, e depois a partir disso ele conseguiu estudar e provar como é que era o contágio da cólera. Então, eu acho que esse é um dos primeiros exemplos que a gente tem de como você mapear as informações visualmente te ajuda a entender um fenômeno e tomar alguma ação em relação a ele. Um outro exemplo também mais ou menos dessa mesma época, também na Inglaterra, é da Florence Nightingale, que era uma enfermeira e que também mudou bastante a enfermagem, e ela também era estatística. Ela foi trabalhar na Guerra da Crimeia e quando ela chegou lá, ela ficou muito impressionada, muito mal impressionada com as condições de higiene dos hospitais de campanha da região. E aí ela começou a mapear, nesses gráficos aqui radiais, as mortes que aconteciam nesses hospitais. As mortes em vermelho são de ferimentos em guerra. As mortes em azul são de doenças infecciosas que foram transmitidas por conta da higiene do local. Quando ela conseguiu, numa imagem impactante desse jeito, ela conseguiu mostrar que eles precisavam reformular a forma como eles estavam atendendo naquele hospital. Que não adiantava simplesmente ter um lugar para jogar as pessoas com um rato e barata atravessando, que você estava matando mais por as pessoas estarem no hospital do que por elas não estarem. Então, esses são dois exemplos bem iniciais de como a visualização de dados pode pode nos ajudar a entender e a tomar ações de saúde pública a partir do que está acontecendo. Porque os números eles são muito abstratos, né? A gente tem uma dificuldade grande de visualizar o que significa um número muito grande ou comparar um com o outro, quase como o que o Bonner estava falando ontem na abertura do Jornal Nacional, que os números começam a virar uma coisa tão abstrata que a gente já não sabe mais a diferença de 800 para 8.000. A gente sabe que é uma coisa muito grande e a gente não associa isso a 8.000 vidas e pessoas e histórias. Então, eu acho que essas relações, isso ajuda muito a identificar essas relações. Mas é óbvio que isso também tem perigos, né? Eu adoro, como qualquer boa nerd, eu adoro o XKCD, os quadrinhos. E aí, essa semana, ele postou esse quadrinho sobre gráficos do coronavírus. Que a gente está vendo tantos gráficos com tantas escalas diferentes, com tantas taxas de comparação diferentes, que chega uma hora que a gente não. A informação se perde. Então, o gráfico que devia nos informar e explicar alguma coisa, ele acaba
ele acaba confundindo mais e desorientando mais. Eu tenho quase certeza que ele se inspirou no gráfico dos furacões para desenhar essa tirinha. Que esse é um gráfico que eu vou te dizer que eu não fui capaz de entender. Só o Martin entendeu. E, enfim, ele circulou essa semana com uma piada que a visualização de dados tem seu limite, né? O que está acontecendo aqui? E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que também você transformar esses dados em uma imagem, você está contando uma história, você está usando a linguagem. E a visualização de dados ela não é necessariamente neutra. Um exemplo do nosso governo, que divulgou um placar da vida essa semana, informando a quantidade de casos de Covid no Brasil, mas ele omitiu uma pequena informação. A gente não tem aqui nenhuma informação sobre o número de pessoas que morreram. Por que isso, né? Assim, será que eu estou efetivamente informando, postando só os brasileiros salvos em recuperação e esquecendo desse pequeno detalhe que são o número de mortes? Então, os números que a gente apresenta, a escala que a gente escolhe, tudo isso quer dizer alguma coisa. Então, são as coisas que é bom que sejam conscientes. Dito isso, vou começar a trazer aqui alguns dos exemplos que eu achei mais relevantes, mais importantes do ponto de vista de visualização de dados da pandemia. E o primeiro deles, eu achei curioso que não apareceu aqui, eu imaginei que fosse aparecer nos comentários, desculpa, eu pulei um slide. E assim, acho que muito por conta desse assunto que eu estava falando, que assim, as escolhas que a gente faz, elas podem impactar a vida de muita gente, podem impactar a percepção, fazer com que as pessoas fiquem em casa ou não fiquem em casa, tomem atitudes diferentes, ou fiquem com muito medo ou não. Tem toda uma discussão na comunidade de visualização de dados sobre, putz, eu devo fazer esses gráficos ou não? Qual que é o impacto de eu ter uma escolha irresponsável sobre a informação que eu coloquei? A gente tem um problema sério que os dados não são tão confiáveis assim. Cada país tem os dados escolhidos de uma maneira diferente. Então, eu estou fazendo essa comparação entre lugares, mas eu estou comparando bananas com maçãs. Como é que a gente faz isso? Então, tem muito questionamento sobre isso. Por outro lado, os dados que a gente tem são os dados que a gente tem e eles informam, por mais que a gente precisa ter consciência de que aquela informação não é a verdade absoluta, mas ela diz um pouco o que está acontecendo. E aí eu chego no meu gráfico, no que eu considero a principal ferramenta de visualização que a gente viu surgir durante a pandemia, que é o gráfico Achate a Curva. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto. Se alguém não viu, fala que eu vou ficar curiosa, mas a gente já viu N versões desse gráfico, que são as duas curvas comparadas, explicando por que a gente tem que ficar em casa. E aí fui pesquisar um pouco a história desse gráfico, como é que esse gráfico surgiu. Porque é até interessante que eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse gráfico foi no meio da pandemia. Eu tenho tido uma insônia terminal, então mais ou menos às 4 da manhã eu acordo, dou uma olhada no Twitter, depois eu volto a dormir. E nessa olhada no Twitter às 4 da manhã eu vi esse gráfico e falei, nossa, agora eu entendi por que a gente tem que ficar em casa. E isso me marcou bastante e depois comecei a vê-lo replicado de diversas maneiras. Bem, a história desse gráfico começa com, que é esse gráfico aqui, nessa versão que é a versão original, digamos assim. Ela começa lá em 1918 com a epidemia de influenza que aconteceu no mundo inteiro, né? A gripe espanhola. E em 1918, foi no pré-guerra, as tropas americanas estavam se preparando para ir para a guerra, e aparentemente a epidemia surgiu nos Estados Unidos. E aí as cidades tiveram abordagens muito diferentes sobre como lidar com isso naquele momento. Filadélfia e São Luís tiveram esses comportamentos opostos. Enquanto na Filadélfia eles fizeram uma mega parada para os militares indo para a guerra, em São Luís eles decretaram medidas de distanciamento social, tipo o que a gente está vivendo agora. E essa é a comparação da taxa de mortos por 100 mil habitantes nas duas cidades. Então, isso aqui é claramente o achate a curva no
na sua versão original, na comparação entre dois lugares diferentes. Obviamente, os epidemiologistas estudaram esse tipo de coisa por bastante tempo, e aí, em 2007, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, tem um paper falando sobre... Peraí, que agora deu um chute aqui. Falando sobre medidas que podem ser usadas na prevenção de uma eventual pandemia. E aqui eles estavam pensando muito na influenza também, e não no coronavírus. Isso tem alguns anos, né? 13 anos. E esse gráfico serviu de base para uma jornalista de dados do The Economist, a Rosamund Pearce, fazer esse gráfico aqui, que foi a primeira versão nessa pandemia do Achate a Curva. Só que, apesar dele ser ótimo e ter sido lançado na última edição de fevereiro da The Economist, falta um pequeno detalhe nele, né? Ele mostra, vou ter um pico grande, vou ter um pico menor, mas por que diabos que eu quero que o pico seja menor? E aí, o Jill Harris, que também trabalha com biologia e epidemiologia no Thomas University, ele viu aquele gráfico e desenhou isso aqui meio que quase que na mão, assim, meio de forma relativamente simples, e postou no Twitter dele. E a partir disso, essa adição da linha que ele fez aqui, que é qual que é a linha de capacidade do sistema de saúde, fez toda a diferença entre comunicar o porquê que a gente estava ficando em casa e por que a gente precisava diminuir, porque o caos do sistema de saúde é o que a gente está querendo evitar, como já se mostrou que lugares em que você ultrapassa o limite do sistema de saúde, você tem muito mais mortes, a coisa cresce de uma maneira absurda. E aí, depois que ele divulgou isso aqui, isso viralizou, de certa forma, e eu acho que foi o gráfico mais importante para a gente, para comunicar uma ação muito importante do que a gente precisava fazer nesse momento. Aí você tem N outros exemplos. Esse exemplo também ficou muito famoso, esse exemplo ilustrado, é de uma bióloga que mora na Austrália, e ficou... é uma ilustração que também ganhou o título Flatten the Curve, e foi amplamente divulgada. E o que é interessante é que, na verdade, esse gráfico, isso aqui nem é um gráfico, né? É mais uma ilustração conceitual. Você não tem escala, você não tem luz. E ele é impreciso, porque, essencialmente, a capacidade do sistema de saúde não é uma constante. Mas esse gráfico aqui, ele tenta mostrar isso, tenta mostrar que, nossa, no pico, você acaba até diminuindo, você começa a ter você tem problemas de não ter EPI, você tem problemas de os médicos e as enfermeiras ficarem doentes. Os médicos e as enfermeiras, agora eu mandei uma sexista, mas médicos, enfermeiros e enfermeiras ficam doentes, e você tem menos capacidade do sistema de saúde, que vai aumentando conforme o tempo, porque você pode descobrir remédios, descobrir cura. Então, além disso, para além de achatar a curva, ainda tem esse fator positivo de que, eventualmente, quanto mais tempo a gente demora para que mais gente fique doente, mais chances a gente tem de encontrar algum tipo de tratamento que funcione ou até uma vacina. E aí, aqui tem outros exemplos de essa animação que eu também acho super simpática, a diferença entre você ficar com metade para fora ou você conseguir atender todo mundo. Algumas campanhas para conscientização das pessoas ficarem em casa. Isso aqui ficou super bonita. E aí, esses dias eu vi até esse tweet que eu achei super interessante, que a gente já está precisando achatar a curva nos gráficos de achatar a curva. São tantas variações disso que isso já virou realmente uma outra coisa que se reproduziu nessa epidemia. Associado ao gráfico de achat a curva, continuando um pouco isso, a gente tem as simulações. E eu acho que essa simulação que a gente estava falando agora é a do Washington Post, que foi o post foi o link mais acessado, a matéria mais acessada do jornal, né, da história do jornal. Eu recebi isso aqui, eu acho que eu não me lembro de ter recebido um link de tantas pessoas diferentes, eu recebi, inclusive, só os videozinhos das simulações separados, e, de fato, ele ilustra muito bem o que está acontecendo. Então, ele pega aquele conceito e põe mais uma dimensão de tempo para mostrar como as pessoas podem se contaminar ou não, e como elas vão ficando imunes depois. E o que eu achei genial disso aqui é que
Foi, como eu já disse, a matéria mais acessada da história do Washington Post. Eu mostrei isso para minha filha de 7 anos, que entendeu porque a gente estava em casa. Vamos ver se isso aqui vai carregar. O vizinho dela com confeitos de chocolate. Então, basicamente, ela conseguiu entender. Ela comeu 2 saudáveis ali e transformou eles em doentes. Mas ela conseguiu entender esse efeito de transmissão a partir dessa simulação. Então, esse efeito de comunicação realmente é muito forte e é muito bom, muito positivo para a sociedade como um todo. Aí tem a terceira categoria de gráficos que eu acho que são importantes, e esse aqui é um que também se tornou bem relevante, mas ele é um pouco mais polêmico, porque ele é bem complexo da gente entender. Eu acho que por isso mesmo ele tem sido muito discutido. Que eu peguei como exemplo o gráfico das curvas de crescimento, nesse caso de mortes, do Financial Times. O Financial Times tem uma página que é atualizada diariamente. O design desses gráficos é o John Byrne Murdoch. Ele tem uma thread no Twitter constante que as pessoas ficam fazendo perguntas, sugerindo mudanças, porque tem várias escolhas que foram feitas nesse gráfico que podem ser questionadas e devem ser discutidas. Como eu já adiantei, cada país tem uma medida de um jeito diferente, então a gente tem alguns pontos aí. Alguns exemplos são o Awarding Data, ele mostra esses crescimentos. Aqui é um exemplo do Estadão, já separado por microdados de cidade por cidade do Brasil, das principais cidades. E aí, a primeira questionamento que a gente tem nesse gráfico, nessa versão do Financial Times, é o uso da escala logarítmica. E o que é essa escala? É uma escala que a gente não está acostumado a usar, pelo menos as pessoas leigas, e mesmo no jornalismo não é uma coisa que aparece com tanta frequência. Mas por que ela é usada? Porque eu pus aqui o mesmo gráfico nas duas escalas, na escala linear e na escala logarítmica. O que acontece é que na escala linear, que a gente está acostumado, um mesmo intervalo, a mesma quantidade de unidades. Então, aqui, de 10 em 10 mil. Na escala logarítmica, esse mesmo intervalo de espaço na escala y, ele tem potência de 10, no caso. Então, eu tenho 10, 100, 1000, 10 mil. E por que é legal a gente ver as coisas na escala logarítmica, na escala linear? Porque na escala linear, a gente está acompanhando, parece que não está acontecendo nada e, de repente, a gente tem um pico absurdo. Enquanto que na escala logarítmica, a gente consegue entender essas variações com um pouco mais de percepção. A gente ganha mais granularidade, é quase como a gente põe um zoom no início. Porque como eu vou dobrando os casos com uma frequência muito grande, você acaba só vendo aquela linha crescente se você usa a escala linear. Mas as pessoas discutem muito se faz sentido, o público está preparado para ver isso ou não. Até mesmo no Financial Times teve um dia que a escala logarítmica ela é uma potência. Então, é 10 elevado a 0, a 1, a 10, a qualquer número, né? A 2, a 3. E ela começa no 1. E teve um dia que o gráfico dele estava... A China tinha reportado 0 mortes e estava abaixo do 1, estava abaixo da linha da escala. E aí eles tiveram que mudar um pouco isso para transformar, para a China não parecer que estava com negativas, embora não exista um número, não era isso que eles estavam mostrando. Como os dados flutuam muito, aqui no Brasil, você começa a ver que sábado e domingo tem muito menos casos e morre muito menos gente. Chega na terça-feira, você tem um pico. Isso porque a capacidade de medir, de fazer testes, vai mudando conforme o dia da semana. Então, terça, quarta, quinta e sexta, você vai tendo um número mais na média, e ele sempre tem um decréscimo em feriados e fins de semana. Então, para não ficar uma variação muito grande, ele pega a média da última semana e vai plotando essa média. E você não fica fica subindo e descendo o tempo inteiro. O início de cada um dos países aqui não é o dia 0 da epidemia, e sim o dia
o número de dias que se passaram desde que haveram 3 mortes naquele país. Porque com isso você também consegue ter uma percepção mais parecida de epidemias que estão no mesmo lugar. Outra coisa que é super questionada é por que ele está usando um número absoluto e não por 100 mil habitantes, ou um número per capita de mortes. E aí o designer que fez esse gráfico, ele até explica num vídeo que nesse momento da epidemia, o problema não é a capacidade superior de infecções que eu tenho no país ou numa região, e sim a velocidade que ele cresce. Poderia chegar num limite de alguma região que ele infectasse todo mundo. Mas se eu for botar per capita nos Estados Unidos, vai parecer que nos Estados Unidos não está acontecendo nada, sendo que, na verdade, eu tenho um foco lá muito, muito grande, além de outros focos espalhados. Então, é uma decisão que pode mudar totalmente como os países aparecem aqui nessa lista. Associada a essa questão de ser per capita ou não, tem a questão de faz sentido eu colocar o país inteiro ou faz sentido as regiões que estão com problemas dentro desse país? Se você for pensar na Itália, o problema foi na região norte. O resto da Itália não teve uma taxa de infecção tão grande, foi muito, muito concentrado o que aconteceu ali. Então, são todas questões que são interessantes a gente ter e pensar na hora de olhar um gráfico como esse. Não tem uma resposta que seja certa ou errada, mas se a gente sabe que tem essas perguntas por trás, a gente consegue melhor e também não ser enganado por gráficos, que é uma coisa que pode acontecer. Então, isso aqui eu já tinha até falado antes, que os países medem de formas diferentes mesmo, tem números que não são confiáveis, a gente acha que tem muitos de notificação e deve ter mesmo. A gente tem que pensar na quantidade de testes para ter uma visão geral da população, mas esses são os números que a gente tem e a gente já pode tirar alguma conclusão a partir deles, né? Por exemplo, a gente pode ficar preocupado que o Brasil continua crescendo enquanto está todo mundo diminuindo ou achatando. E aí, muito por conta dessa discussão entre, nossa, mas os números não estão certos, não dá para confiar, os lugares são diferentes, os vários veículos começaram a mudar a informação que eles olham. E uma das informações que passou a ser vista foi a variação da média histórica de mortes. E esse é um dado que é muito mais consistente e muito mais comparável entre regiões do que as mortes declaradas por coronavírus. Afinal de contas, tem muita gente que está morrendo, um monte de gente por problemas respiratórios agudos que nunca morreu antes e não estão sendo declaradas como coronavírus. E aí tem gente também que argumenta o contrário, que qualquer morte agora é coronavírus, sendo que não necessariamente é. Mas aí quando você olha uma curva, por exemplo, na Bélgica, que teve 60% a mais de mortes do que a média histórica, você começa a ver, de fato, qual que foi... Na Itália chegou a 90%. Qual que é o efeito disso no sistema de saúde como um todo. E aí você está contando mortes indiretas também pela doença, né? Afinal de contas, alguém que tem um problema cardíaco agora e não vai ter atendimento porque não sobrou uma UTI, porque você está com medo de ir para o hospital, de certa forma é uma morte indireta da epidemia. E aqui é uma visão da cidade de Nova York. Você tem toda a média histórica, você tem o 11 de setembro ali, e você tem as mortes, e esse gráfico ainda está desatualizado, ele é do dia 10 de abril, acumulado. E quando você coloca isso em perspectiva, realmente eu acho que o impacto é muito grande. Outro gênero de visualizações que eu achei legal, que eu achei bem interessante e que tem muita coisa super legal sendo feita aqui, eu só trouxe 2 exemplos, mas esse aqui dá para em termos de referências, são as narrativas visuais, são aqueles infográficos que vão passando com páginas com parágrafos. O primeiro que eu trouxe é um bem inicial, que é da Reuters, contando o histórico dos primeiros 31 pacientes na Coreia do Sul. E o legal é que eles conseguiram mapear aonde as pessoas se contaminaram, quantos contatos cada um delas teve, até que eles chegaram nessa paciente 31, que foi uma pessoa que causou, né? Ela foi naquela igreja, ela foi no hospital, ela teve contato com mais de 1.100 pessoas, e disso a epidemia cresceu lá. E
é muito bacana. Isso era uma das coisas que, quando a gente estava aqui no início da pandemia em São Paulo, eu me questionava muito. Gente, eu quero ver isso. Cadê as pessoas? Quem contaminou quem? A gente consegue ter esse controle? A gente estava com tão poucos casos ainda, tido uma visualização como essa naquele momento. Outra coisa que eu achei bem impressionante é essa matéria do New York Times, mostrando como o vírus vai se espalhando, como é que as pessoas como é que era a mobilidade de Wuhan para o resto da China para o mundo. Então, que quando as medidas de restrição de movimentação de Wuhan aconteceram, o vírus já tinha saído de lá há muito tempo, já estava espalhado em outros lugares, e já era muito difícil você controlar isso. Essas matérias do New York Times estão muito bonitas e muito interessantes. E o que eu não falei até agora, que talvez vocês já estejam, alguém já tenha pensado, notado, é que eu mostrei várias visualizações, vários gráficos diferentes, e eu ainda não cheguei nos mapas, que também estão em toda parte por aqui. E enquanto mapas, tem várias coisas que a gente pode observar de escolhas e comparações que são interessantes. Não é fácil fazer um mapa, não é fácil botar um gráfico no mapa. E uma das escolhas mais usuais esse aqui é da Reuters, é um gráfico animado que vai mostrando cada país que teve casos confirmados, trabalhando, foi crescendo com o tempo. E a escolha dele é muito simples, ele usa uma bola, o tamanho desse círculo em cima, centralizado em cima do país, indica a quantidade de casos daquele país naquele momento. Isso aqui já está desatualizado, é de 14 de abril. Você tem outros gráficos que usam soluções parecidas, como esse aqui da Microsoft. E aqui é interessante que ele tem escalas diferentes de acordo com a qualidade do dado que ele tem. Então, por exemplo, se você vai ver a África ela tem uma bolinha por país. Você vai ver os Estados Unidos, ou mesmo a Índia tem casos região a região. Nos Estados Unidos eu tenho dados estado a estado, no Brasil eu também tenho dados estado a estado. Então ele usa uma granularidade diferente de acordo com a informação que ele tem. O que tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu consigo comparar melhor por região, e aqui na Europa eu já não consigo ver nada, já está tudo muito uma coisa em cima da outra, já só consigo ver que teve problemas. Mas você não tem um agregado dos países para comparar. Então, você está comparando visualmente coisas diferentes, unidades de medidas diferentes. Assim como esse painel da John Hopkins University, que também ficou muito famoso, acho que foi um dos mais vistos e partilhados, ele tem essa mesma questão. Então, em alguns lugares ele usa um dado bem localizado, em outros, como a América do Sul, ele só usa o dado por país. E uma das coisas que são muito criticadas é que a gente tem bastante dificuldade para comparar quando a gente olha gráficos. Então, é muito mais difícil você comparar o tamanho de duas bolinhas em cima de um mapa do que de duas barras que só tem uma dimensão. Pensando nisso, numa das interações de gráficos do New York Times, eles fizeram essa outra versão, que é uma versão de um mapa de mortes nos Estados Unidos, por cidade, e que ao invés de usar bolinhas, eles usaram esses picos para comparar. E pelo menos o efeito de mostrar o quão mais mortes Nova York teve do que outras regiões, eles conseguiram obter. Ele é menos usual, a gente está menos acostumado a ver um gráfico desse jeito do que com as bolinhas, mas de certa forma ele consegue comunicar bem o objetivo que ele tinha. Um outro jeito de falar de gráficos que também é muito comum são os mapas chamados de choropleth, que são esses mapas nos quais a gente pinta a área de um país inteiro ou de uma região inteira com uma escala que indica a gravidade ou não da situação daquele país, nesse caso, né? O indicador que a gente está querendo. Então, esse daqui também, eventualmente, a gente está comparando aqui a escala de cores, a gente tem que tomar muito cuidado com que escala a gente está usando, será que um daltônico consegue enxergar essa diferença ou não? Então, a escala de cores é sempre uma coisa delicada, mas essa daqui, como só uma escala de uma variação de cor só, ela é um pouco mais simples, porque você pode não ver a cor exata, mas você consegue ver a intensidade dessa cor e comparar a situação em cada um dos países listados.
E mais um mapa que eu trouxe aqui, esse é um mapa mais próximo da gente, que é o mapa das mortes na cidade de São Paulo no dia 15 de abril, que para além de mostrar onde as pessoas morreram, ele mostra um pouco mais do retrato de como que a nossa cidade está dividida e como que o acesso à saúde está disponível ou não nas regiões aqui da nossa cidade. E uma coisa que eu achei interessante, que a grandíssima maioria dos gráficos que eu vi e que eu guardei o print, usam cores quentes, que dão essa sensação meio que de urgência e meio que de perigo associado aos números que eles estão plotando. Muito possivelmente isso foi feito de propósito, mas é uma tendência interessante de observar. E, por fim, minha última categoria de gráficos que eu acho que são relevantes e importantes é a boa e velha categoria miscelânea. O que mais me diz são outras coisas que são interessantes e que estão sendo medidas para além de número de casos, número de mortes. O que mais a gente teve de mudanças e de impactos e que é legal mostrar de um jeito ou de outro, né? Acho que a gente começa falando em economia. Nos Estados Unidos, assim como aqui, o, o, o impacto econômico foi avassalador. E esse gráfico eu acho que é super interessante. Ele mostra a quantidade de pedidos de seguro-desemprego histórica nos Estados Unidos e o que aconteceu no mês de abril. Então, é muito impressionante quando você vê uma coisa que sai completamente de escala, né? Tem uma outra versão desse gráfico que é ele animado e simplesmente com o pico. E é uma visualização muito, muito forte do que acontece. A gente tem também nossos hábitos de compra. Então, como é que a gente gastou dinheiro de cartão de débito nos últimos meses? O que mudou de hábitos? Então, são outras coisas interessantes da gente ver e da gente pensar em visualizar. Assim como o dia em que o petróleo ficou com preço negativo, que você tinha que pagar para vender o seu petróleo. Isso não é consequência apenas da pandemia, mas também de outras questões no comércio de petróleo, mas é um gráfico que vai ficar para a história. Ou a gente pode também pensar no fluxo de mobilidade das pessoas. Então, esse era o do petróleo com preço negativo. E esse é da diferença de voos, isso no meio de fevereiro na China, entre janeiro e fevereiro. Você chegou a ter 10% dos voos, na média de voos diários, devido à pandemia. Se a gente vier mais para perto, esse é um gráfico que eu tenho várias críticas para fazer, mas que é um dado interessante da diferença da mobilidade em São Paulo. No início da quarentena e como as pessoas foram aos poucos abandonando a quarentena. E aí, ele ainda está antigo, seria interessante até pegar uma versão mais nova dele para comparar. Mas esse gráfico seria muito mais interessante se eu tivesse um baseline de comparação de como que é a média por dia e aí colocasse o que aconteceu de fato, o quanto caiu ou não, do que um gráfico de barras. Tanto o Google quanto a Apple também divulgaram os dados de mobilidade de celular. Aqui a gente vê um pico de mobilidade a pé no meio do carnaval e depois a queda que a gente teve comparado com essa baseline de movimentação de pessoas, seja dirigindo, seja em transporte público, seja andando. Que eu até precisava rever isso, que ela deve ter aumentado de volta nas últimas semanas. Outra coisa outro impacto que é legal de comparar é a mudança da poluição. Na China foi absurdo, né? Foi uma super diminuição da quantidade de gases poluentes, mas mesmo aqui no Brasil a gente já notou uma diferença aqui em São Paulo dessa poluição. E aí tem também a parte que nem tudo precisa ser sério. O Nathaniel, que tem um blog sobre visualização de informação e gráficos, ele, num fim de semana, resolveu fazer um projeto curioso de calcular a quantidade de papel higiênico que você precisa para ficar em casa por pelo menos 15 dias, dependendo da quantidade de pessoas e da quantidade de papel higiênico que você usa. Ou
essa visão de que quem diria que em janeiro as calças de moletom iam ser muito mais relevantes para a gente do que carros. Então, são outros jeitos da gente ver e da gente discutir a nossa realidade. E, lógico, o café nunca perdeu sua importância, mas o álcool cresceu um pouquinho. Seja álcool gel, seja bebida, né? E era isso. Nesse link, no meu Medium, eu fiz um post já com essa apresentação e com todos os links da parte do Achate a Curva. E eu quero colocando outros e aumentar essa coleção, mas para ter essa visão e olhar e poder comparar isso com o tempo. Deixa eu tirar da apresentação, que fica melhor. Apresentação. Perguntas, comentários? Faltou alguma coisa? Deixa eu passar aqui. Deixa eu copiar daqui, porque senão eu vou fazer errado. Legal. Faltou algum gráfico, gente? Não deu para entender o vídeo com a Bibi. O vídeo da Bibi é engraçado, depois eu mando. Deixa eu abrir esse. Olha, não tinha visto esse. O do Brasil. Vou dar uma olhada com... Deixa eu até compartilhar aqui. O que eu vejo do mercado de visualização de dados do BRI contra os Estados Unidos? Olha, difícil, mas assim, eu vejo que tem algumas publicações que estão muito, muito maduras em visualização de dados, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares também. Assim, o New York Times é uma baita referência. A BBC também tem muita coisa boa. O Washington Post, você tem muitas publicações com visualizações de dados bem, bem bacanas. E aqui, uma das coisas que eu fico, que eu vejo eu virei fiscal de gráfico de jornal. Volta e meia, você pega alguma coisa na folha e você fala, meu Deus, tem uma intenção bacana, eu acho que está começando a ter investimento, mas falta dar mais tempo para as pessoas, dar mais ferramenta para que a coisa saia mais legal, porque eu acho que tem muito dado legal, tem muita ideia de pauta, de história boa, mas que na hora da execução fica um pouco confusa. Bem, eu queria aprender quais são minhas ferramentas e plataformas preferidas para DataVis. Eu sou uma pessoa que não sabe programar e sou frustrada por conta disso, né? Mas eu aprendi um pouquinho de R, que é o que eu sei, então por isso que quando eu faço alguma coisa é o que eu uso. E recentemente eu aprendi a mexer numa ferramenta que eu acho muito legal, que é muito fácil, muito simples, que se chama Flourish, que é bem para jornalistas, mas ela faz com que você pega dados e faz gráficos interativos de uma forma muito fácil, sem precisar de muita programação, e você consegue publicar de um jeito muito legal. Mas eu queria muito aprender mais sobre isso, a parte do fazer. Sim, tem o Nexo, que tem bastante coisa, mas no coronavírus eu não estou vendo tanta coisa. Eu tenho visto algumas coisas da Piauí, algumas muito boas, outras não tanto. E eu acho que, assim, ainda tem espaço para muita visualização legal por aqui. Com o crescimento da ciência de dados, a visualização não cresce substancial. Não sei, eu acho que sim, vai fazer parte do amadurecimento do mercado. A gente a gente está com carência de profissionais com bastante conhecimento em todas essas áreas. E acaba que a parte de visualização de dados é muito uma interseção
de conhecimentos diferentes e específicos, né? A gente... E eu acho que, assim, a tendência é que cresça, que mais gente aprenda a parte de design, aprenda a parte técnica, ou se junte, né? Junte pessoas com pensamentos diferentes, alguém que tem um olhar muito mais de como alguém vai entender isso, como alguém vai consumir essa informação, daquela pessoa que sabe de onde pegar esses dados, como fazer uma mineração de dados relevante, e juntar esse conhecimento para a gente ter uma visualização de dados boa. A Nexo não é uma ferramenta, a Nexo é uma publicação. Deixa eu... Nexo... tipo, é um portal de conteúdo, um jornal. Tem muita que eles investem bastante em jornalismo de dados. Cadê? Eu já posto o link, sim. Concordo com o Dani. Porque eu tô... Nossa, mas é o... Nexo Jornal. Já te manda. Flourish. É esse aqui. É uma ferramenta bem para... O Flourish, ele é gratuito para se você deixar seus dados públicos. Então, você não consegue fazer deixar nenhuma das suas informações privadas, mas aí você pode usar ele gratuitamente. Senão, ele é relativamente caro. E ele é muito para quem não sabe nada de programação, ele é incrível. Fiquei bem encantada com ele. O Panorama UX esse ano, todos os gráficos eu fiz por ele, pelo menos os gráficos que eu publiquei até agora. É muito bacana. Bem, gente, acho que é isso, né? Depois falem o que vocês acharam. Sim, Flourish é muito amor, né? Obrigada a vocês. Estou aprendendo a se virar nesse meio. Mas quem quiser, por favor, mande referências, mande links. Vamos ver se a gente faz uma coleção bacana e também com um olhar mais crítico sobre as visualizações que estão aparecendo por aí. Ai, que bom, gente. Ei, obrigada, gente.